Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu e minha esposa, nós temos aprendido muito de Deus, lendo e estudando a palavra junto, e temos vivido o sobrenatural de Deus dentro do nosso lar. E nós não queremos que ficamos apenas só aqui para nós. Nós queremos estar compartilhando com vocês. A partir de hoje nós conversamos e nós vamos começar a colocar vídeo no canal toda segunda-feira, falando de algum assunto específico. Vai ser um vídeo bem curto e vai ser um bate-papo entre eu e minha esposa aqui, algo muito interessante. A gente vai falar sobre dinheiro, sobre filhos, sobre sexualidade, sobre perdão. A gente vai estar falando algo sobre relacionado à família, algo que a gente pode estar vivendo dentro dos nossos lares. O tema de hoje que a gente escolheu para estar falando é sobre o perdão. E o texto base que a gente vai estar utilizando para estar falando sobre esse tema vai ser em Mateus 6, no versículo 14, que fala assim, ó: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofendem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Ou seja, já para começar, eu já quero estar fazendo a pergunta para minha esposa sobre o que você acha que é perdão, amor? Perdão, né? Bom dia, Pai do Senhor. Tudo bem? Eu aprendi que perdão é como você pegasse um talão de cheque de uma dívida de uma pessoa e rasgasse. Aí nunca, como diz, nunca mais lembrasse aquela dívida, não cobrasse mais, perdoava. Então o perdão é quando eu não mereço, mas eu resolvo, decido perdoar, porque assim Deus nos ensinou, né? Ele nos perdoa quantas vezes for possível, mesmo nós sendo errado, sendo falho, Ele sempre libera o perdão na nossa vida e não fica nos julgando, nem nos cobrando. Ele esquece. Então, amor, quer dizer então que o perdão ele é algo que a gente não merece, mas a gente recebe isso e a gente automaticamente temos que repassar isso para frente, né? O perdão, a gente recebe o perdão de Deus e a gente temos que repassar isso para frente. A gente leu aqui, se a gente não perdoar, o Pai que está no céu também não vai nos perdoar. E todos nós somos pecadores, né? Todos nós cometemos erro. Verdade. E como é que você faz, amor, para você colocar esse perdão em prática? Quando a gente, nós seres humanos, às vezes tem um coração um pouco duro. Então, quando há dificuldade de liberar um perdão, a primeira coisa que tem que fazer é oração. Falar para Deus a verdade. Pai, eu tenho dificuldade de perdoar essa pessoa, mas trabalha no meu coração. Aí depois que o Senhor ir trabalhando no nosso coração, mesmo que às vezes a gente não tenha vontade de pedir perdão à pessoa, mas se a gente errou, a gente tem que chegar e pedir perdão. E quando a gente chega pedindo, a gente não precisa falar, eu estou te pedindo perdão por causa que você fez aquilo de errado, mas eu quero te pedir perdão. Não, isso aí não é perdão, não, isso aí é justificativa. A gente tem que chegar e falar com a pessoa gostar. Mesmo que às vezes a gente esteja certo, mas muitas vezes no momento certo, há conflito, né? Aí a gente acaba perdendo a razão. E quando a gente perde a razão, automaticamente o Espírito Santo de Deus trabalha no nosso coração para nós ir lá consertar. Então a gente tem que chegar e pedir perdão à pessoa e realmente, né, esquecer, não ficar sentindo aquela mágoa dentro do coração mais. Olha, muito bom o que minha esposa falou aqui. Minha esposa falou que antes de qualquer coisa, antes de você ir até a pessoa para pedir perdão, peça primeiro a Deus que te ajude a colocar isso no seu coração. Porque perdoar não é fácil. Perdoar é um dos atos mais difíceis que tem. De você chegar, você foi ofendido, ou você ofendeu, e você chegar e falar, me perdoa, é muito difícil, é algo muito difícil. Então o que ela falou aqui é algo muito interessante, e isso é um conselho nosso para você colocar isso em prática. Se você tem dificuldade em pedir perdão, primeiro peça a Deus, Deus me ajude a perdoar, que automaticamente Deus ele vai começar a liberar o perdão dentro de você. Então, quando você tira um tempo para estar com Deus, orando ali, falando com Deus no secreto,
O Espírito Santo de Deus começa a trazer aquela pessoa na sua memória. Aí daqui a pouco você está orando por aquela pessoa, você mesmo com raiva, você está orando, daqui a pouco você já está se quebrantando diante de Deus, e Deus ele vai fazendo com que o perdão gere dentro de você, a ponto de você ir e pedir o perdão. Não é fácil de maneira nenhuma a gente pedir perdão. Então peça a Deus isso, para que Ele venha colocar no seu coração. Amor, eu queria que você falasse mais um pouquinho do perdão. Como que você pode fazer que uma pessoa, ela te ofendeu, te magoou, e você decidiu perdoar ela, o Espírito Santo de Deus colocou isso no seu coração, você perdoou. Você é obrigada, depois que você perdoou, a andar com essa pessoa lado a lado, ou não? Como é que é? Me explica aí um pouquinho sobre isso. Eu aprendi, né, que, igual eu conheço muita gente que fala assim, eu não perdoo fulano e tal, porque ela não merece. A Bíblia deixa bem claro que se eu não perdoar, como que eu vou querer o perdão de meu Pai que está no céu? Mas a gente também tem que perdoar, mas a palavra de Deus não ensina que eu sou obrigada a andar. Por exemplo, se tem um amigo que direto eu convivo, ele me ofendeu demais e me humilhou e tudo, eu libero o perdão, como um dia Deus fez isso eu fazer. Uma pessoa havia me ofendido e na hora da raiva eu também, né, havia, como diz, respondido. Depois o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração para mim lá pedir essa pessoa ímpia perdão. Eu fui lá, conversei, falei, eu gostaria de te pedir perdão, porque eu não queria ficar com isso no meu coração. Essa pessoa, ela ficou calada no caso, só que me perdoou. Depois começou a conversar comigo. Só que aí o Senhor fez com que eu ficasse mais no meu canto, porque se você perdoar uma pessoa, tem pessoas, por exemplo, eu e meu esposo, se a gente tem uma discussão, a gente vai conversar e liberar o perdão antes de nós dormir. Porque a palavra de Deus ensina isso. Então nós dois não dormimos brigados, porque é errado. Tem que resolver a situação antes da noite, né? Antes de dormir. Só que aí nós dois, no outro dia, ou talvez no mesmo dia, a gente já começa a voltar normal, porque a gente é casados. Então casados tem que perdoar e tentar ter a mesma parceria de antes, dependendo da forma do perdão também. No que eu estou querendo dizer, não é? Por exemplo, a mulher foi traída. Aí ela perdoou o marido, ela voltou tudo normal. Hoje, isso aí eu acredito que é no processo de um tempo, né? Que isso aí é muito pesado para ela. Mas o marido voltar à vida tudo normal de um dia por outro. Eu não sei, né? Mas acredito isso, que no passado eu já passei por isso, não com meu marido, mas já passei por um momento de traição. Eu liberei o perdão, mas porém foi questão de um tempo. Deus tem que trabalhar muito dentro de mim. Agora, exemplo, eu mais ele teve uma discussão boba. Um ofendeu o outro. Nós liberamos o perdão, a gente vai voltar à vida normal. Agora, tem tipo de pessoas que, por exemplo, uma amiga veio aqui em casa e me ofendeu. Eu pedi ela perdão, mas eu ficar chamando ela todo dia na minha casa, dependendo da maneira que ela me tratou, não. Eu posso virar amiga dela, posso continuar sendo amiga dela, amando ela, orando para ela, mas eu não preciso ficar passando por o mesmo processo, não. Não há necessidade disso. Então, nós, cristãos, precisamos liberar o perdão para nós. Diz que o perdão, quando você não perdoa a pessoa, é você dormir com aquela pessoa que já morreu. Você matou ela dentro de você e você dormir com ela todo dia do seu lado. Por isso que é necessário liberar o perdão. Porque quando nós não liberamos o perdão, quem fica rancoroso, angustiado, muitas vezes é a gente. Que às vezes a pessoa sem querer nos ofende, às vezes ela nem percebe que nós estamos com o coração angustiado. E nós ficamos aquele tempão, por isso que é necessário ter diálogo. Se alguém te ofendeu, a palavra de Deus ensina, vai lá e conversa. Quantas vezes já aconteceu isso, da pessoa falar, me perdoa, eu não sabia que eu te ofendi dessa maneira. Que às vezes a pessoa é sanguínea como eu, às vezes ofende, e graças a Deus, o Espírito Santo de Deus puxa a minha orelha quando eu pego pesado. Aí eu vou lá e corrijo. Mas muitas pessoas às vezes nem percebem que ofendeu o outro. Então é necessário nós pedir a Deus para revelar para nós quando nós estamos errados, para nós consertar. Porque tem gente que fica... Eu vi uma história essa semana do pastor Hernandes Dias Lopes falando, que teve uma mulher que ficou 4 anos depressiva e com tristeza. Porque no passado, quando ela acho que era noiva do homem, ela traiu ele e nunca contou para o esposo. Aí ela ficou anos e anos casada, o homem faleceu e
assim, a tristeza e a angústia não saía do coração dela. Aí o filho dela falou, pastor, a minha mãe, desde quando eu conheço ela, minha mãe sempre foi uma mulher triste. Aí o pastor foi lá conversar com ela, ela falou, pastor, eu estou vivendo isso que eu traí meu marido. E até hoje ele nunca ficou sabendo, ele morreu sem saber, isso dói dentro de mim. O pastor pegou e explicou para ela sobre o que Jesus faz. Que Jeremias fala, né, quando nós pede Deus perdão, ele vai nos perdoar, vai lançar no mar de esquecimento e nunca mais vai lembrar. Porque quem acusa nós é o Satanás. Essa mulher se converteu e mudou a vida dela. Então, o perdão é o seguinte. Quando você perdoa uma pessoa, Jesus ele gera isso dentro de você, o Espírito Santo ele gera isso dentro de você, você perdoou uma pessoa. Isso não é necessário que você tenha que andar com essa pessoa em todo tempo, em todos os lugares, você vai amar ela, você vai liberar perdão. Mas não é necessário você ficar o tempo todo andando com essa pessoa, ainda mais quando é uma pessoa que sempre está te ofendendo. Não, isso não é necessário. Pelo contrário, o perdão, você liberou o perdão, e automaticamente Deus ele vai liberar o perdão para você também. Quando você não libera perdão, automaticamente isso pode causar não apenas uma depressão, uma tristeza, uma angústia dentro de você. Às vezes tem muitas pessoas que estão vivendo angustiadas e não sabem por quê. É por falta de perdão. Mas a falta de perdão também, ela pode causar problema até mesmo na sua saúde. Ela pode causar coisas que vai prejudicar muito a sua vida. Você pode, às vezes, tá com um problema, você achando que sim, é coisa de saúde, isso que é saúde, mas às vezes é a raiz de amargura que está dentro de você, a falta de perdão, que está fazendo com que cause isso, com que pegue e essa falta de perdão vai causar problema para a sua vida. Então, meu querido, quando você perdoar, não é necessário que você venha andar com essa pessoa todo o tempo. Mas é necessário que você ore a Deus, peça a Deus para que isso não fique no seu coração, para que não venha gerar algo pior. O perdão, a falta de perdão, é como você beber uma taça de veneno todos os dias, um pouco de veneno, e esperar com que o outro morra. Ou seja, você está destruindo você mesmo. Quem não perdoa é a pessoa que é mais machucada, é a pessoa que é mais ferida. E nesse estudo que a gente está fazendo aqui, certamente você lembrou de alguém que você ofendeu ou que você foi ofendida. Peça a Deus para que Deus coloque isso no seu coração, para esse perdão ser gerado, para com que você possa perdoar essa pessoa. E Deus ele vai fazer algo grande na sua vida. E a partir da hora que você pedir perdão, você vai ver que coisas grandes vão mudar. Coisas tremendas vão acontecer. Eu me lembro de uma história agora, vou contar bem rapidinho essa história para você. Eu fui em um velório, e nesse velório tinha uma pessoa que já tinha mais de 20 anos que não conversava com a outra. E essa pessoa, no dia do velório, ela pediu perdão. Depois disso, ela falou que a vida dela mudou, ela se sentiu uma nova pessoa, uma pessoa mais leve, uma pessoa mais alegre. Porque a falta de perdão faz isso. Então, o objetivo desse vídeo hoje é para que você traga à sua memória pessoas que você ofendeu, pessoas que você ofenderam e te ofenderam também, e você venha pedir Deus para liberar perdão e chegue e conversa. E um conselho meu para você, marido, esposa, nunca durma sem pedir perdão, porque experiências minhas, vou abrir um pouco a minha vida particular com vocês. Já teve dias que eu dormi muito bravo com minha esposa. Quem é casado sabe. O casamento tem hora que passa por momentos difíceis, momentos de discussão. Então, teve momentos que eu estava muito bravo com minha esposa. Só que no namoro a gente decidiu, nós nunca vamos dormir sem pedir perdão. Mesmo que eu esteja errado, eu vou pedir perdão. E mesmo que ela esteja errada, eu vou pedir perdão. Ou ela, vice-versa, é um ao outro. E sempre foi assim, ou ela pede ou eu peço. Mesmo na hora da raiva, e foi algo fantástico. Naquele momento de raiva, eu já não aguentava mais e eu falei, não, vou dormir. Quando eu pedia perdão, automaticamente
a minha vida mudava, a minha história mudava, eu já conseguia dormir tranquilo, eu já conseguia abraçar minha esposa e viver assim, momentos fantásticos. O perdão faz isso. Deus, ele é o centro de tudo. Deus, ele é o perdão. O homem pecou desde o princípio. E se Deus fosse olhar, Deus era para destruir o homem desde o início, porque o homem só viveu pecando. Mas Deus, ele amou e decidiu perdoar o homem. Então, assim você também, na sua vida, na sua casa, decida perdoar alguém. Minha linda, você tem mais algo a comentar, algo a acrescentar? Lembrando que a falta de perdão pode dar câncer, né? Muitas pessoas estão com câncer por acumular tantas tristezas, tanta falta de perdão, angústia dentro do coração. E também a oração Pai Nosso não ensina a gente. Uma oração importante, se não fosse tão importante, o próprio Jesus não tinha deixado, né? E às vezes nós temos que liberar o perdão até para nós mesmos. Porque muitas das vezes nós se cobramos demais. E às vezes a gente não se aceita por causa de tantas coisas erradas que a gente comete. Então, às vezes até a gente vê que a gente está tirando aquele valor que a gente tem por causa de coisas bobas do dia a dia. E Deus fala que a gente é filhos amados, que nós temos valor. Então nós temos que pedir o Senhor para limpar nosso coração, para nos ajudar a perdoar até nós mesmos, nós temos uma vida mais leve, uma vida cheia de paz, porque o próprio Cristo chama todos cansados, subcarregados, oprimidos e aliviar. Então que nessa manhã Deus venha limpar nós da cabeça aos pés e venha fazer nós perdoar todos aqueles que têm nos ofendido, mas nos perdoar também. E que nós também venhamos ver como o Pai nos ama e como Ele nos perdoa. Que muitas vezes a gente quer pesar com a balança injusta a vida do outro. Ele me magoou tanto, você não tem noção, eu não vou perdoar. Mas e Deus? Do mesmo jeito, às vezes nós agimos com o nosso pai. Ontem mesmo eu tive uma experiência, eu falei, seu papai, não que a minha chave está aí, falou na bolsa. Antes de eu ir no primeiro quarto atrás da bolsa, que era muito mais fácil, eu fui no outro quarto, que era mais longe atrás. Eu falei, pai, me perdoa, que realmente a chave estava na bolsa. Me perdoa porque eu não quis ouvir o Senhor. Então isso aí foi um motivo que eu magoei o coração do Pai, mesmo que era coisa simples que eu estou contando. Então assim acontece com nós no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente tema com Deus? E mesmo assim Ele nos perdoa e continua tendo nosso lado. Porque depois disso Deus ainda me revelou muita coisa. Então vamos ter intimidade com Deus e vamos perdoar o próximo e vamos abraçar. É tempo de abraçar. Porque depois que morre não adianta nós ficar chorando, querendo gritar, pedindo perdão. Depois Deus perdoa nós, perdoa sim. Se a pessoa morreu e a gente estava com raiva, Deus perdoa sim. E Deus tem o poder de limpar nosso coração. Mas é tão bom, né, enquanto nós estamos em vida, a gente está em comunhão um com o outro. Fica na paz do Senhor, um abraço. Só para finalizar, veio à minha memória um versículo que é agora aqui, que quando você não perdoa, nem as suas ofertas, Deus aceita. Verdade. Então tome cuidado com isso, porque às vezes você está orando e não está sendo respondido, você está ofertando e está vivendo uma vida que não está agradando a Deus. Por quê? Por falta de perdão. Deus às vezes ele não está aceitando a sua vida por falta de perdão. Então comece a perdoar para você receber o perdão de Deus. E na próxima segunda-feira, se Deus quiser, nós vamos estar falando sobre dinheiro. Não perca, não fica de fora. E ajude a gente compartilhando esse vídeo para outras pessoas também. Curte, deixa o seu comentário, o que você achou, se você achou interessante. Se você tem alguma coisa a acrescentar sobre o perdão, deixa nos comentários aqui embaixo também. Você vai estar ajudando a gente vai estar respondendo também todos os comentários. E que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar. E você decida hoje liberar perdão. Fica com Deus, até a próxima, se Deus quiser.